Estou de volta, eu sou o professor Paulo Vicente, este é o canal fisicainterativa.com e nesta aula eu vou apresentar para vocês o impulso de uma força constante e o impulso de uma força variável. Na aula passada, eu fiz uma demonstração, vamos dizer assim, do teorema do impulso. Mostrei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento partindo da segunda lei de Newton. O impulso é igual a força multiplicado pelo intervalo de tempo em que a força atua. No sistema internacional, a força é medida em newtons. O tempo é medido em segundos. Então, o impulso tem que ser medido em newtons vezes segundos. Se você construir o gráfico da força em função do tempo, se a força for constante, você vai obter um gráfico de uma função constante. Toda vez em física que você olhar para um gráfico, além de você se perguntar quais são as grandezas imediatas que aqui estão, força e tempo nesse caso, que a leitura é bem imediata, você pode se perguntar qual o significado da área sobre o gráfico e da inclinação do gráfico. Para saber o significado da área sobre o gráfico, é bem simples. Basta você pegar o que está no eixo vertical e multiplicar pelo que está no eixo horizontal. Multiplicando força, newtons, vezes tempo, segundos. Multiplique apenas as unidades. Newtons vezes segundo. Qual grandeza física tem esta unidade de medida? Newton vezes segundo. Observe que Newton vezes segundo é o impulso. Então, nós dizemos que a área sobre um gráfico, força em função do tempo, vai ser numericamente igual ao impulso. Numericamente igual ao impulso quer dizer que você vai encontrar o valor algébrico. Se a área estiver acima do eixo, o impulso vai ser positivo. Se a área estiver abaixo do eixo, o impulso vai ser negativo. Porém, no entanto, entretanto, na maior parte dos casos, a força que age sobre um corpo não é uma força constante. O simples fato de você estar chutando uma bola, o pé interagindo com a bola não vai aplicar uma força constante. A força vai começar a um valor pequeno, vai chegar até um valor máximo e depois vai reduzir até zero. Então, começa em zero, vai até um valor máximo e depois volta a zero. Ou seja, um pé de um jogador interagindo com a bola já não é uma força constante. Ou seja, você não pode aplicar nessa situação a fórmula impulso igual a força vezes tempo. Só que acontece que muitos problemas vai pedir para você a força média. Pedindo a força média, você aplica a fórmula e calcula qual é a força média. Mas rigorosamente será uma força variável. Sendo uma força variável, como é que eu posso calcular? Bom, o problema no ensino médio vai ter que te dar o gráfico da força em função do tempo. Vou supor aqui, representando esta situação, que o gráfico da força em função do tempo, neste caso, vou representar como sendo um gráfico que você pode calcular a área. No ensino médio, nós temos algumas limitações de cálculo, já que você não conhece cálculo integral ainda. Então, se você construir o gráfico força-tempo, como é que seria um gráfico de uma força que aumenta e depois diminui? Poderia ser algo parecido com isso aqui. Aumenta, chega a um valor máximo e depois diminui. Observe, então, que neste caso, vamos imaginar aqui uma força F1, aqui um tempo 1 e aqui um tempo 2, tá? Olha para essa figura. Qual é a área formada sobre o gráfico? A área formada sobre o gráfico é a área de um triângulo. Então, neste caso, o seu impulso vai ser numericamente igual à área do triângulo. E você sabe calcular a área do triângulo. Como você sabe calcular o triângulo, nesse caso, o impulso vai ser numericamente igual à base multiplicado pela altura dividido por 2. Bom, pode ter qualquer formato o gráfico. E você vai calcular a área do triângulo, a área do retângulo, a área do trapézio, a área da figura que for possível. No nível superior, quando você vai construir o gráfico, um gráfico qualquer, vou botar aqui então uma situação bem genérica, que pode ser um gráfico qualquer. Então, gráfico, força versus tempo, uma força qualquer.
Uma força qualquer implica que a força pode variar de qualquer maneira em função do tempo. Então, o gráfico poderia ser algo que você olha para o gráfico e a força em função do tempo vai dar algo muito louco. Algo que você olha e diz, pô, como é que eu vou calcular o gráfico dessa força que é uma coisa assim? Bom, se você conhecer qual é a lei da função que representa a função em função do tempo, isso é possível graças a um artifício de cálculo, que é vamos dizer assim, o cálculo como ele deve ser feito, que é o cálculo integral, no qual você vai calcular a área de uma região muito pequena e vai sair somando essas áreas. Essa forma de fazer, calcular a área de uma região muito pequena e depois sair somando as áreas até obter a área total, é o que nós chamamos de cálculo integral. Então, se você já está estudando no nível superior, você vai calcular a área desse retângulo bem pequenininho, e a área desse retângulo bem pequenininho vai ser f multiplicado por dt. Como assim? F é o valor da função aqui, dt é o tamanho dessa base aqui. Então, f dt seria a área de um retângulo infinitesimal. Se você somar todas estas áreas infinitesimais, você vai obter a área total. E o símbolo que nós utilizamos para esta soma de áreas infinitesimais é este símbolo que aparece aqui, que é o símbolo da integral. Então, a integral de f dt vai ser a área da figura formada aqui, que no nível médio você não calcula, mas no nível superior você pode calcular. Então, isso aqui vai ser numericamente igual ao impulso. O que é que eu quero dizer com isso? Não importa o formato do gráfico. Olhe para o gráfico, calcule a área e você vai obter numericamente o valor do impulso. Não importa se a força é constante, não importa se a força é variável e não importa como ela está variando. O único cuidado que você tem que ter é que, se estiver acima do eixo, o valor algébrico atribua um sinal positivo a ele. Se estiver abaixo do eixo, atribua um valor negativo. E se tiver um gráfico que tem acima do eixo e abaixo do eixo, some os valores positivos e negativos para obter o impulso total. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre quantidade de movimento e como a gente faz a variação da quantidade de movimento, que deve ter cuidado, porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, espero você na próxima aula. Fico por aqui. Um grande abraço. Tchau!